Shalom, shalom, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, 7 de setembro, né? Entramos no ano do jubileu. Glória a Deus por isso, que você seja alcançado, queridos, por esse tempo. Que haja restituição de todo nível de aprisionamento, que você seja posto totalmente em liberdade, que as bênçãos do jubileu, que as manifestações espirituais do que o Senhor diz acerca desse tempo, se manifeste, se revele, se concretizem, se materializem sobre você e sobre a sua casa. Amém? Vamos continuar o propósito, né? Tô aí vestido de Brasil, acreditando que o Senhor está mudando a sorte da nossa nação. E como é que o Senhor muda a sorte da nossa nação, queridos? Mudando a mim e a você, porque nós somos a nação. Nós somos o Brasil, né? Então, quando você e eu passamos por esse processo de transformação, de alinhamento, de santificação, o Brasil é tocado. O Brasil é tocado, porque o reino de Deus, ele se expande através de pessoas que estão envolvidas, que estão conscientes, que estão comprometidas, envolvidas com o reino dele, amém? E hoje, nesse dia 7 de setembro, né, vamos dar continuidade ao nosso propósito, continuando falando sobre os problemas da visão. E hoje a gente vai falar do estrabismo. E eu quero ler com vocês um trechinho bem pequenininho de um site médico que trata acerca da saúde, né? Porque eu achei tremendo o que eles falam. E eu falei, Deus é um site natural, está revelando o mundo espiritual, né? Vamos lá, o que é estrabismo? Está no site. É um desequilíbrio da função dos músculos oculares, fazendo com que os olhos não fiquem paralelos, né? Não fiquem os dois em linha reta. No estrabismo, enquanto um olho olha para frente, o outro olho está desviado. Queridos, isso essa forma de colocar é algo tremendo, né? Porque o que faz o estrabismo? Faz com que os dois olhos não estejam olhando na mesma direção. E daí o Senhor me trouxe um texto agora, que nem está no script, mas podem dois viver juntos se não houver concordância? Ou uma casa dividida contra si mesma, ela cai. Mas está falando de uma pessoa só, sim, mas se uma visão não houver concordância, vai haver confusão no caminho. Se uma casa estiver dividida, ela vai cair. Então, o que isso mostra, queridos? Que um olhar estrábico, espiritual, vai me levar à ruína. Por quê? Porque um olho vai estar fixado, né, na caminhada, mas o outro olho vai estar fixado no desvio, nas coisas do mundo, envolvido com as coisas desse mundo. E daí vai dar queda e destruição, né? Eu quero trazer dois textos hoje acerca do estrabismo, para nós vermos o que isso causa. O primeiro texto que a gente vai ler está lá em 1 Samuel, capítulo 12, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 5. Se você está com a sua Bíblia aí, vamos ler junto, amém? 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5. E o Senhor enviou a Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele, com seus filhos, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera com ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e o preparou para o homem que viera com ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte,
que digno de morte é o homem que fez isso. Queridos, a gente vê aqui, a gente conhece a história, né? Isso aqui é a história de quando o rei caiu, né? Em adultério e logo em seguida assassinou, né? Urias, o marido de Betseba. E daí o profeta vem. Davi era o cara, queridos. Era o rei de Israel, o homem escolhido por Deus, separado. Era o homem que tinha andado dentro de um alinhamento tremendo, né? Se posicionou em não matar Saul, acreditando que ele não poderia tocar no ungido. Se posicionou em trazer conserto para a casa de Jonatas, né? Indo lá, restaurando, resgatando Mefibosete. Então, Davi tinha uma visão bem alinhada acerca do reino. Então, ele tinha uma visão, porém, existia uma pendência na alma de Davi, que fazia com que a outra visão estivesse deturpada. Quando Deus manda o profeta, Davi, ele demonstra claramente essa deturpação na visão. Uma visão dele estava totalmente alinhada, é digno de morte quem fez isso. Então, o senso de justiça, o senso de correção estava totalmente alinhado. Porém, o olhar para si mesmo estava totalmente deformado. Mesmo ouvindo toda essa história, ele não conseguiu diagnosticar que aquilo se tratava acerca dele, que ele era esse homem, e que ele estava emitindo um decreto de morte para ele mesmo. E isso, queridos, quantas vezes acontece conosco? Porque a miopia, o estrabismo espiritual, ele nos leva a perder a perspectiva da caminhada. Ele nos leva a olhar coisas erradas e tratar como certo. Então, nós olhamos o errado e julgamos com aquilo que é certo. Tá errado. Porém, quando se trata a meu respeito, eu não consigo enxergar que eu estou fazendo aquilo. Outra coisa que faz, né? Que esse estrabismo faz. Eu olho toda a circunstância e eu vou para Deus e peço justiça, eu peço juízo, eu peço que seja tratado, eu peço que haja correção. E muitas vezes eu não entendo que essa correção vai vir para mim mesmo. Que essa justiça, que esse juízo pode se manifestar na minha vida. Porque quem está cometendo o erro sou eu. E quando eu vou no tribunal do Senhor, se eu tiver pendências, eu fico presa. Vamos lá. Imagine um assaltante ou um assassino. Imagine aí, um criminoso. Ele vai lá diante do juiz. Alguém cometeu um crime contra ele. Ok? Ele vai lá diante do juiz pedir justiça. A visão dele acerca do crime cometido contra ele está correta. Porém, quando o juiz puxa a ficha dele, ele também deve na lei. Ele também deve na justiça. E acaba que ele fica preso. Porque o juiz falou, querido, deixa eu te contar, você está com um problema aqui. Você está com um problema na justiça. Você também tem que pagar. Então, o estrabismo espiritual, ele deturpa, ele muda a nossa perspectiva, fazendo com que eu tenha uma visão correta, porém, essa visão correta não se aplica a mim. Então, vamos lá, vamos colocar isso na prática aqui, né, do nosso dia a dia. Eu olho, queridos, perdão, vou falar bem abertamente aqui, tá? De uma forma bem clara, para que entenda, então, santifique seus ouvidos aí, em nome de Jesus. Eu olho para um irmão cristão que caiu em adultério. Um exemplo, tá? Ou um jovem que está na fornicação, né? Tendo relação sexual fora do casamento. Eu olho para ele e eu sei que está errado e eu vou lá, exponho, ou eu oro, falo, Senhor, que horror, ou eu me escandalizo com isso, né? Porém, eu não consigo ver que eu tô lá praticando masturbação, que eu tô vendo pornografia. E tudo é pecado sexual. Isso é um exemplo, né? Tudo é pecado sexual. Então, eu consigo trazer o juízo
de falar assim, nossa, isso aqui é pecado, isso aqui tem que ser corrigido mesmo, não pode estar nesse lugar. Mas eu não consigo olhar que essa correção também tem que ser para mim, porque eu também tenho essa prática. Eu olho pro mentiroso, né, que inventou uma história e eu corrijo. Olha, a mentira, o mentiroso João 8,44 diz que é filho do diabo. Porém, eu não consigo ver que eu vivo uma vida de mentira, quando eu aparento uma espiritualidade que eu não tenho. Então, eu consigo detectar a falha, a falta de santidade, eu consigo detectar o pecado. Eu consigo trazer juízo e trazer verdade acerca daquele pecado, mas eu não consigo trazer essa verdade para a minha vida. Então, é um olho desalinhado. É um olho que está olhando, está olhando na direção correta e o outro está totalmente desviado, fora do propósito. Outro texto que eu quero ler com vocês, acerca do estrabismo, está lá em Mateus, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 27 ao versículo 31. Mateus 14, 27 ao 31. Diz assim: Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Olha a coragem e a ousadia de Pedro. Se é o Senhor, eu não vou só com o Senhor, não, eu também vou andar sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Aqui, queridos, nós vemos uma outra forma desse estrabismo espiritual. A visão de Pedro acerca de Jesus estava acerca da circunstância, acerca do que eles estavam vivendo. Lembra no começo da história? Quando eles viram Jesus, eles temeram no barco e gritaram: é um fantasma. Quer dizer, estava com a visão totalmente confusa acerca da distância, né? Não conseguia ver Jesus na distância. Olharam e viram um fantasma. Mas daí Pedro teve a perspectiva correta dentro disso aqui. Não, se é Jesus, o Senhor está falando que é o Senhor, não, tá bom. Então me manda andar sobre as águas também. Porém, no caminhar, Pedro mostra uma visão distorcida. Ele cria que era Jesus, mas de repente, ao mesmo tempo, ele não acreditou que Jesus poderia sustentar ele naquela situação. E ele afunda. Isso mostra, nós vimos primeiro Davi com uma perspectiva correta e errada ao mesmo tempo acerca de si mesmo. E agora nós vemos Pedro com uma perspectiva correta acerca de Jesus e ao mesmo tempo, na mesma situação, uma perspectiva incorreta acerca de Jesus. Então, eu creio que Jesus pode fazer, mas eu não creio que Jesus pode fazer na minha vida. Eu creio que Jesus mas eu não creio que Jesus é na minha vida. Eu creio que Deus tem todo o poder. Eu creio que Jesus morreu por todo mundo, mas eu não creio que eu faço parte desse todo mundo. Eu creio que os ministérios são para a igreja, mas eu não creio que um ministério seja para mim. Eu creio que a Bíblia é a verdade, mas eu não creio que ela funciona na minha vida. Eu creio que uma vida de oração é poderosa, mas eu não creio que a minha oração seja poderosa. Então, eu tenho uma visão correta e, ao mesmo tempo, acerca da mesma circunstância, acerca da mesma situação, eu tenho uma visão distorcida. Queridos, e isso precisa ser alinhado. Porque a minha vida reflete a glória de Deus. A minha vida reflete o reino de Deus. Não é a vida de todo mundo. A vida de todo mundo é quando todo mundo está junto. Mas é a minha vida, em especial. Sabe? É no particular, é no íntimo. Então, eu preciso ter uma visão, uma perspectiva correta acerca do meu pecado, porque o Senhor trará juízo, justiça para todos e eu estou inserido nisso.
Então, o meu pecado, a minha falha, a ausência de santidade na minha vida trará juízo sobre mim e sobre a minha geração. Não será sobre mim apenas. Queridos, eu quero aproveitar isso aqui para dizer algo muito sério, muito sério. A falta de compromisso minha vai contaminar toda a geração futura, fazendo com que a próxima geração possa ser totalmente destruída. Nós estávamos falando no Shabbat acerca de Davi. Davi, por não corrigir o filho, Absalão, muitas pessoas morreram e uma geração foi perdida. Nós precisamos entender que nós somos peças fundamentais no reino de Deus. E um quebra-cabeça faltando peças, ele não está completo, ele perde o desenho. E você e eu podemos colocar a perder o avanço do reino, porque a gente olha para nós hoje, eu posso ter uma vida mais ou menos, mas eu estou matando uma geração. Davi, por causa desse pecado, matou uma geração, o filho morreu. E quantas coisas aconteceram depois disso? Continua lendo ali 2 Samuel para você ver o nível da correção que foi. Então você precisa, sim, ter uma perspectiva correta acerca de Deus, acerca da vida de santidade. Mas essa perspectiva tem que estar em você, tem que funcionar em você. E da mesma forma, você sim precisa ter uma perspectiva correta acerca de Jesus, mas essa perspectiva correta acerca de Jesus também tem que funcionar na sua vida. Então, queridos, a nossa visão precisa ser alinhada. Eu não posso estar com uma visão em Cristo e uma visão no mundo, uma visão, um olhar desviado. A minha visão precisa ser alinhada. Os meus olhos precisam ser distorcidos para que a minha visão não seja uma visão com uma perspectiva errada. A perspectiva da minha visão tem que ser correta, para que eu não saia do caminho, para que eu permaneça no caminho do Senhor. A minha oração por você nesse dia 7 de setembro, esse terceiro dia de propósito, é que o seu nervo ocular espiritual seja alinhado, que o Senhor coloque no lugar. E dói, hein, queridos? Colocar nervo no lugar é algo que dói. Mas que o Senhor abra o seu entendimento e que os seus nervos espirituais sejam alinhados e que a sua visão seja alinhada e que os seus 2 olhos estejam em Cristo. Porque se você tiver com um olho em Cristo e o outro olho na onda, não vai resolver. Você vai afundar. Que os seus 2 olhos sejam alinhados e que você não tire os seus olhos do autor e do consumador da nossa fé. Que a bênção do Senhor seja sobre você, te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal e te alinhando para ter uma visão correta acerca de Deus, acerca de você, acerca de Jesus e acerca do que Jesus pode e fará em você e através de você. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Voltamos amanhã para o último vídeo dessa semana. Amanhã a gente vai estar falando sobre cegueira. Que o Senhor encha o seu coração de um desejo enorme de santificação. Que nesse dia você entre, tire um período de oração pedindo perdão por todas as vezes que a sua visão, uma visão esteve correta, mas houve confusão no seu olhar. Você via o Senhor, você via as verdades e não aplicava essas verdades na sua vida. Que você seja alinhado ao propósito eterno para a honra e glória do nome dele. Amém, queridos? Shalom, shalom. Que o Senhor te abençoe.